E essas frases que eu coloquei, elas têm muito a ver com quem eu sou. Tanto que vocês iam perceber que tinha lá hashtag sobre ser, né? Então, eu quero começar me apresentando para algumas pessoas que depois vão ver, ou quem está aqui e não sabe, porque, né, tem gente que anda com a gente a vida toda, muitos anos, e não sabe direito como a gente é. Então, eu tô de verde hoje, tô de modelito verde, blusinha verde, calça verde, ó. Porque o verde é uma das minhas cores prediletas. Não sabiam, né? Então, é uma das cores prediletas minhas, o verde. E essa construção de algumas coisas sobre mim, eu fui percebendo e descobrindo, e tem muita coisa ainda para descobrir, né? E eu queria começar então falando sobre uma das primeiras frases que eu postei. Essas frases, elas foram inspiração em um dia que eu estava fazendo caminhada no parque, aqui perto da minha casa, e nesse dia eu estava muito assim em conflito, né? Muito questionando algumas coisas e cansada também nesse período de pandemia. E final de ano, virada de ano, a gente se questiona bastante, né? E aí eu andando no parque, eu tava assim agoniada e tal, e começou a vir, eu gravei vários áudios e depois eu comecei a elaborar. Então várias pessoas falavam, ah, é tão legal, você podia colocar e tudo, né? E aí eu fiz no mês de janeiro inteiro, cada dia uma frase que me representa bastante. Então a primeira frase que eu queria falar agora é assim, ó: experiencie a alegria do encontro e do reencontro, pois pertencer ou possuir um lugar para retornar, saber-se querido e valorizado, levará você a entender e a contar sua própria história. Cara, quem é o ser humano se não sabe contar a sua história? Sabe as rugas, as cicatrizes, aquela marquinha dos pontos que tomou quando era criança ou quando não era, ou quando era uma criança grande? Qual é a minha e qual é a sua história? E eu me questiono muito sobre isso. E aí eu comecei a perceber que tem muita coisa da minha história que ela estava um pouco bagunçada, um pouco assim nebulosa. E aí eu me apresento também então para vocês, a Zenaide, que não é só uma profissional da psicologia, né? Eu desenvolvo, trabalho com psicologia profissionalmente formada desde novembro, né, de 2020, com CRP ativo e tudo. Mas eu faço muitos estudos, né, durante o tempo da faculdade e antes disso também. Eu sempre gostei muito dessa área. E aí, se a gente não sabe contar a nossa história, de onde veio, quem a gente é, quem é a gente então? Que ser humano eu sou, que ser humano você é? Se você não sabe quem você é, se você não sabe explicar suas dores e suas alegrias, né? Então, essa primeira frase, eu coloquei a questão da alegria do encontro, porque a gente não encontra só um grande amor, a gente não encontra só um grande amigo, a gente encontra todo dia pessoas especiais que você pode fazer uma troca de alma, de coração, sabe? É um movimento na vida que você esbarra em alguém que te marca, que te faz ser melhor, que te faz sorrir ou que faz você pensar, refletir. E o reencontro também, a gente precisa se permitir o reencontro, né? E aí eu coloquei também pertencer ou possuir um lugar para retornar, o pertencimento, né? A gente saber onde a gente quer retornar, sabe? Onde é o nosso lar, sabe? Isso tudo são pontos que nos fazem entender quem nós somos, contar a nossa história. Essa frase que eu vou falar agora, gente, deu muito o que falar quando eu postei. Eu coloquei assim, ó: olhe para o alto, deseje,
o desejo, sabe? Aí coloquei, faça uma oração. A dor não deve tirar o sagrado de você. Eu faço atendimento com várias pessoas que elas não têm religião, né? Eu falo não tem religião porque eu entendo que a espiritualidade, a transcendência, todo e qualquer ser humano possui, né? Ainda que ele não se entenda como alguém que acredita em Deus, o Deus judaico-cristão, né? Mas a transcendência, a espiritualidade, todo e qualquer ser humano possui. E eu atendo muitas pessoas que elas não têm essa construção, né? Então eu queria falar um pouco, porque eu não falo isso na minha caminhada como psicóloga, eu trabalho de uma forma bastante científica, mas eu queria falar um pouco sobre essa frase, né? Eu sou de um contexto judaico-cristão, eu tenho essa experiência na minha construção espiritual desde muito pequena, né? Através da minha mãe, com a minha família. E eu tenho uma caminhada muito longa com pessoas, né, sobre essa questão da espiritualidade. Então, quando eu coloquei essa frase, eu coloquei o que eu estava sentindo, como eu olho, né? Então, assim, aí algumas pessoas perguntaram, questionaram, mas isso é religião, isso é psicologia? Olha, gente, pra mim, isso é a Zenaide, é como eu me sinto. Sabe, eu acredito que, principalmente nessa pandemia que a gente está vivendo, no decorrer da vida a gente corre tanto e a gente faz tanta coisa que tem uma hora que a gente começa a ficar meio amargo. A gente fica um pouco amargo quando você vê, você tá falando mais o tempo todo, né, aquela pessoa meio rabugenta, sabe? Fica difícil sorrir, fica difícil respirar, porque as demandas são muitas. Então, naquele momento, eu estava falando isso, sabe? Olha para o alto, faça aí o seu pedido, faça uma oração, não permita que a dor tire o sagrado de você, né? Então, para a pessoa que não tem essa construção, cara, faça sua meditação, pense em coisas boas, ouça uma música, uma canção, mas não permita que a dor do mundo, a dor da existência, a dor das suas cicatrizes, ela tire o sagrado de você. Sabe, eu acho que a gente não precisa rotular, dar muito nome para as coisas. A gente precisa aprender a sentir, né? Eu, como alguém que faz parte desse contexto judaico-cristão, eu quero ser, e eu tento ser todos os dias, né? A gente tem como base nesse contexto as escrituras, a Bíblia. Eu tento ser uma carta que as pessoas leem. Então não preciso me rotular como, né, muita gente fala, o meu marido faz parte desse contexto, ele é pastor, a gente faz um trabalho junto, trabalhei com ele durante 7 anos muito perto nesse contexto, e as pessoas elas têm essa referência, mas tem muita gente que me conhece que não fez parte ou faz parte dessa caminhada. E o que eu quero ser para quem convive comigo neste caminho de uma construção espiritual judaico-cristã? Para aquelas pessoas que não fazem parte desse contexto, o que eu quero ser? Eu quero ser uma carta que você vai ler e que você vai se permitir ser transformado junto comigo. Como eu falei, a borboleta, a metamorfose, eu sou alguém em construção, né? Então eu acredito que sim, eu posso ser influenciado por você, eu posso ser tocado por você e pretendo também influenciar, tocar, espalhar beleza, espalhar amor, sabe? Então essa foi a frase assim que deu um pouquinho mais de polêmica. E como eu tinha só postado, eu não estava com a proposta de discutir, de explicar, de falar, mas eu achei bacana, né? E aí essas lives agora que a gente pretendo fazer 3 segundas-feiras a princípio, né? Surgiram por causa disso, por causa que muitas pessoas falaram comigo no particular, fizeram alguns comentários, fizeram perguntas, queriam entender melhor. Outra frase: relembre com gratidão quem te fez bem. Relembre com gratidão quem te fez bem. Traga de volta quem se foi, se for possível. Né? Às vezes a gente convive com pessoas que, nossa,
Teve muitas coisas maravilhosas que essa pessoa fez pra gente, cuidou, caminhou com a gente, conheceu nossos lados assim mais, né, cheio de bichinhos. E quando o tempo passa, a gente simplesmente esquece. A gente esquece. E aí a gente começa a viver outras coisas e essas pessoas perdem um pouco o sentido quase pra gente, fica lá no lugar de esquecimento. Eu aprendi isso, que a gente precisa relembrar quem fez bem pra gente. Ainda que essa pessoa também tenha tido momentos que pisou na bola com a gente, né? Porque se a gente puder e a gente se afastou, é legal trazer de volta. Ah, mas eu não quero mais conviver tão perto, porque isso, aquilo. Mas a gente pode trazer de volta com um novo sentido, com um novo significado. Sabe? Isso é um contexto também de perdão. É um contexto de dar um novo sentido a essa relação, né? De gratidão. Então, essa frase foi nesse contexto. Outra frase que eu gosto muito, desde quando eu era adolescente, gente. Leia livros. Eu era adolescente, eu amava ler. Eu li toda a coleção do Sidney Sheldon. Tudo. Vocês devem conhecer, quem da minha época aí, né? Maravilhoso. E assim, eu li aqueles livros grossos, enormes, assim, porque eu amava as histórias e toda aquela coisa de você ser levado, né? Claro, a gente vai evoluindo, a gente vai mudando as leituras, a gente vai se transformando nesse processo. Mas leia livros, conte causos. Sabe a história que a sua avó te contava, que a sua mãe contava, as histórias de sítio, a história do sul, dos gaúchos, a história na chácara, sentado, que a gente troca, né? A gente ouve. É tão interessante, né, que os causos, as histórias contadas pelas pessoas mais velhas, elas têm assim uma sabedoria, um aprendizado que hoje, a geração de hoje, ela não conhece muito bem. E eu gosto, é algo que eu gosto bastante, né? Leia livros, conte causos, aprecie o belo. Aprecie o que é belo, meu. Não dá pra gente ficar só vendo o que é ruim, pessoal. Sabe, eu sou uma pessoa que, né, muita gente fala, mas qual a abordagem tua em psicologia? Minha abordagem em psicologia, ela é humanista existencial fenomenológica. Sim, eu trabalho com foco na existência, onde a gente faz um movimento que a gente sente a dor do mundo, mas a gente faz um movimento de derramar beleza, espalhar o belo. Eu vou falar numa outra live só sobre a parte da psicologia, da minha visão na psicologia, de algumas coisas bem interessantes, sabe? Mas aprecie o belo. E apreciar o belo não é você ser bobinho, sabe? Aquela pessoa que, de alegre, tudo cor-de-rosa, tudo... Não! É você ser inclusive político. É você olhar para a existência, olhar para esse tempo que a gente está vivendo, um tempo onde, é muito pesado. Muita gente morrendo, essa luta que o SUS está tendo com a questão da vacina e a gente ainda não conseguiu vacinar, né, um índice bom da população, então isso aí vai se arrastar, talvez até setembro, outubro. A gente sabe que demanda muita força e muita luta de todos nós e muita união, muito respeito. Mas no meio de tudo isso dá para olhar o que tem de belo, dá para olhar tantas coisas que a gente pode fazer, a gente pode se reinventar, né? E isso é muito legal, muito legal. Aí a outra frase é sobre a vida. Eu atendi no ano passado muitas pessoas, né, na questão de ideação suicida. E eu fiz muito curso, eu estudei muito no ano passado sobre essa questão, por que as pessoas perdem sentido pela vida, né? E é muito sério a dor das pessoas que elas olham para a existência e elas não conseguem mais sentir alegria e prazer. É muito triste. E assim, isso é uma outra reflexão, mas só para justificar a frase que eu coloquei, a vida. A vida.
Deslize sobre a vida. Eu aprendi com meu esposo, Israel. Ele é uma pessoa muito alegre, muito leve, e ele sempre falava: a gente tem que deslizar sobre a vida. Eu ficava pensando, porque eu já sou mais tensa, mais sistemática, né, e tal. Eu ficava pensando sobre isso, e eu consegui entender que às vezes você só tem que deslizar, deixar fluir, deixar acontecer, sabe, um dia de cada vez. Eu tenho um quadro aqui que ele fala disso, um dia de cada vez. Desfile com a vida. Quem me conhece sabe que eu adoro essa coisa de hoje eu tô diva, tem dias que eu gosto de me arrumar, tem dia que eu fico, né, de boa, mas tem dia que eu gosto de me arrumar, que eu gosto, sabe, desfile com a vida, sabe, se ame, olha pra vida e fala: eu cheguei, eu tô aqui, sabe, carão, lindona, lindão, né, não é só divas, mas os divos também, homens especiais, sabe? Desfile com a vida e corra para a vida. Tem momentos que a gente está muito realmente rebaixado emocionalmente. Tem vezes que a gente olha para a existência e a gente vê tanta coisa, tanto problema, tanta crise, que a gente fica impactado, a gente sofre muito. Sabe, mas a gente pode correr ao encontro da vida e dar esse novo sentido para ela. Ok se tem problema, ok se é um tempo difícil, mas a gente pode dar um novo sentido. A gente pode pegar os erros e refazer o caminho, sabe? E por último, então, a vida, deslize sobre a vida, desfile com a vida, corra para a vida, descanse na vida, né? Não deixe para descansar só depois que você já não estiver mais aqui. Tire tempo para você, sabe, descansa, faz aquela coisa assim do ócio, do que é gostoso, que você fica preguiçoso, aquela delícia de às vezes ficar até mais tarde na cama, de comer uma outra coisa assim que, sabe, relaxa um pouco. Então essa frase vai muito ao encontro dessa reflexão, deste pensamento. Uma outra frase também que eu fui inspirada no pastor Ed René. Ele é teólogo, ele é muito, muito bacana, né? Quem é dessa construção aí judaico-cristã e quem não é também, tem uma galera que assiste ele é muito bom. Essa frase eu tirei mais ou menos inspirada numa reflexão dele. Essa frase diz assim: às vezes nós gostamos gratuitamente de alguém. Outras vezes nós amamos intensamente. Ou ainda gostamos de estar perto e trazer para nossa intimidade. Mas não necessariamente essas três coisas acontecem ao mesmo tempo, pessoal. Às vezes você gosta gratuitamente de alguém, sabe? Você nem conhece nem nada, mas você olha e gosta e você acha bacana o jeito de ser daquela pessoa, né? Mas você não gosta de conviver com essa pessoa e tudo bem, tudo bem. Outras vezes você ama intensamente alguém, só que na convivência, você se choca, a pessoa é diferente de você, a pessoa, sabe, ela às vezes desperta em você um lado teu que, nossa, você nem sabia que existia. Tudo bem. Você pode amar intensamente alguém e você realmente na convivência você se esbarrar em questões difíceis, né? E também nós temos aquelas pessoas que a gente gosta de estar perto. Às vezes a gente nem ama intensamente, sabe? Às vezes você nem gosta muito do jeito, de tudo da pessoa, mas você gosta de estar perto. Você se sente tão em paz, você se sente tão acolhido. E você gosta de estar perto, de conviver, de dar risada, de falar bobeira, piada, sabe? E tudo bem se as três coisas não acontecerem. Não necessariamente precisa acontecer. Às vezes nas relações, o foco da psicologia, né, da abordagem que eu trabalho, ela é muito nas relações. Às vezes nas relações a gente quer exigir que, sabe, nossa, que você goste de conviver todo dia, que você, nossa, ama intensamente, nossa, tem que estar no apaixonamento, naquele frenesi.
Ou a gente também acha que a gente tem que olhar e gostar de tudo. Não, às vezes não acontece junto e tudo bem. A relação é boa, ela é saudável. Às vezes é uma relação de amizade, às vezes é uma relação conjugal, às vezes é uma relação de trabalho, profissional. Tudo bem. A gente precisa aprender a se cobrar um pouco menos com a demanda que as relações nos impõem, né? A outra frase é bem legal, eu gosto muito dela, é a tranquilidade de sair, é saber que continuará sendo amado ao voltar. Nessa pandemia, o grande desafio das pessoas que convivem, né, gente, é ter que conviver o tempo todo junto. Porque a gente sabe, psicologia existencial fala muito disso, de que quando nós saímos, que a ausência, ela dá essa qualidade para a relação. O retornar. Por isso que tem pessoas que quando trabalham juntas, elas se desentendem, né? Daí chega em casa, quando convive, sofre um pouco e se choca um pouco, porque não teve esse sair para retornar. E a pandemia tem nos imposto um desafio grande, nos reinventarmos quando não saímos, quando ficamos convivendo mais. Muita gente fala que, nossa, eu nem conheço o parceiro, nossa, porque acho que a gente não se ama e aí vai pro divórcio, mas às vezes é só porque você estava muito acostumado em sair e saber que tinha alguém ali para você voltar. Por exemplo, agora, né, pessoas que voltaram a trabalhar com esse período que ficou distante. Você se sente tão amado quando você volta, você se sente tão feliz com as brincadeiras, as risadas, né? E quando passar todo esse período, todo esse tempo, todo mundo estiver vacinado, né? A gente vai conseguir voltar e refazer muitos caminhos. E a gente sabe que a gente vai ser amado, acolhido por algumas pessoas que são especiais lá no trabalho, enfim, no novo formato das coisas ou no mesmo formato, porque nem tudo também vai se transformar totalmente, né? Então essa frase é mais ou menos para falar dessa ausência necessária, né? Outra frase, rotina, organização. Eu parei de chamar de rotina, eu chamava muito de rotina, porque eu sou de escola, né? Uma das minhas profissões é que eu sou professora há mais de 20 anos e a gente trabalha muito com rotina. Eu sou mãe, né? Tenho 2 filhos aí, adolescentes. Então a rotina era muito importante, eu sou sistemática, então para mim a rotina falava muito. Mas eu aprendi estudando que talvez não precisa falar de rotina, eu posso falar de organização. Por que organização? Porque a organização ela abre um pouco o leque. Gente, a frase é assim, rotina, organização. Ninguém acorda igual sempre. Tem dias que a gente acorda, fazendo tudo meio arrastado. Tem dias que você já acorda mais acelerado, mais produtivo, mais proativo. A gente não acorda igual todos os dias, né? Então aí eu fecho a frase dizendo, não se cristalize. Se você acordar se arrastando um pouquinho, não se cristalize, sabe? Ficar muitos dias ali, né? Faça esse desafio de ser um pouco ativo, ainda que você precise fazer um esforço maior. Depois eu falo, não se paralise, mas faça planos, tenha metas, voe. Voe, sonhe, faça planos, tenha metas. Porque tem pessoas também que vivem assim o tempo todo acelerado e às vezes a gente precisa parar um pouquinho. A gente precisa dar uma segurada. Sabe fazer a síntese? Eu tenho ali as polaridades e eu trago para uma síntese. Mas sem essa coisa também de não, todo dia eu tenho. Não. Eu posso rever, dar sentidos novos às coisas, né? A outra frase, pra mim, tá, gente? A cara da felicidade. Um café. A cara da felicidade, um café. Música que desperta coisas boas. Eu amo café, eu amo música em geral. Música que desperte coisas boas. E sua própria companhia.
eu tenho aprendido a gostar mais da minha própria companhia. Né? Eu faço terapia e eu falo muito com o meu terapeuta isso, né? De que o meu sentido sempre foi fazer muitas coisas com a minha família. Hoje eu aprendi que eu posso fazer coisas com amigos, mais do que eu fazia antes. E mais do que isso, eu gosto de ficar comigo. Essa pandemia pra mim, gente, eu não sofro com ela, eu gosto de ficar comigo. Né? Eu fico com meus filhos, eu faço o que tenho que fazer, mas eu gosto de ficar recolhida comigo, lendo, deitada, assistindo. Às vezes eu pego umas minisséries assim, às vezes eu pego umas coisas meio melancólicas, eu gosto. E às vezes eu fico sem fazer nada, eu fico só deitada pensando. Sabe aquela coisa de você olhar e você sente que lá dentro de você tá tranquilo, tá em paz? Às vezes lá fora tá aquele fervo, mas dentro de você tá bem. A minha própria companhia, quem eu sou, o que eu gosto. E eu comecei a descobrir que eu gosto mais do verde. Comecei a descobrir que no meio de tanta gente que eu gosto, tem gente que eu quero levar pra vida toda. Eu comecei a dar valor para algumas coisas que antes eu não olhava tanto. Né? A outra frase. Ai, gente, essa aqui, ó. Aceite o que lhe é ofertado. Não implore. Não implore. Não cobre. Não fique cobrando amor, atenção, coisa das pessoas. Não violente. Isso é uma violência, quando a gente quer forçar os outros a alguma coisa. Né? Como eu comentei, eu sempre fui muito mandona, né, pessoal? Isso tem a ver com o meu tipo psicológico. E eu aprendi que a gente às vezes violenta as pessoas, porque a gente acha que pode... Tô falando aqui mais das pessoas mais próximas, mais íntimas nossas, né? E eu aprendi muito isso. A gente pensa que violência é essa coisa que você denuncia, a violência doméstica ou a violência psicológica quando ofende, quando você menospreza, quando você utiliza de termos ofensivos, mas às vezes o fato de você exigir algo do outro, né? Você não aceita o que a pessoa pode te ofertar. Né? Então essa frase fala isso, aceite o que lhe é ofertado, não implore, não cobre, não violente, e ela fecha dizendo, não se violente. Porque quando você faz isso, você não está fazendo para o outro, você está fazendo para você. Então não se violente, não faça isso com você. A gente não precisa implorar as coisas, a gente não precisa cobrar, exigir, sabe? E é algo assim que é um aprendizado, como eu falei, é uma construção. Então, pessoal, fechou as 10 frases. Eu queria, né, com essa fala, dizer para vocês que eu me considero uma mulher feliz, porque eu não acredito que a felicidade ela está na chegada, mas ela está no caminho. E eu tenho um caminho, uma caminhada muito feliz. Eu tenho pessoas que eu sei que eu posso contar. Tenho pessoas que são honestas e leais comigo. Eu tenho pessoas que me amam. Porque quando eu coloco ali transformação em amor, né? Essa marca minha da metamorfose, eu acredito que todos nós queremos ser amados. Na psicologia ela vai falar sobre acolhimento. Acolher. E é muito importante isso. Então hoje eu me considero uma pessoa feliz. Eu me considero uma pessoa que ainda tem muito a construir, muito a aprender. Na psicologia, a personalidade, a identidade, ela não é pronta e acabada. Eu posso estar com 70, 80 anos, quem assistiu The Voice mais viu pessoas com, né, 80 anos cantando lindamente, se reinventando. Então a gente pode experienciar o novo, a gente pode se desafiar ao novo, todos os dias, sabe? E a gente pode olhar para coisas que nós não gostamos em nós. E como que a gente sabe disso? Por esse processo de autoconhecimento, né, que acontece muito nas terapias em geral, né, mas você conhecer a si mesmo, mas também pelo outro. Né? Eu costumo dizer que o outro, ele nos ajuda. Gente, eu não consigo ver minhas costas. Para eu poder ver minhas costas, eu preciso que alguém olhe.
Eu não consigo ver meu próprio rosto. Eu preciso de algo externo para eu ver um espelho, a câmera invertida aqui, entende? E pelo outro a gente se vê muito. Então a gente precisa aprender a ouvir um pouco o outro. Aquele outro que nos acolhe, aquele outro que fala coisas que nos faz pensar. A gente precisa aprender. Então eu me identifico dessa forma. A mulher em construção, né? Eu sou professora, uma professora feliz, eu sou uma psicóloga feliz, né? Com muita coisa a aprender, e um conceito da psicologia existencial que é o conceito de abertura. Eu sou uma pessoa que eu aprendi que é preciso ter abertura para as coisas. A gente não pode se cristalizar, se fechar. Eu queria, então, aqui, eu vi que tem várias pessoas acenando. O Valdair, né, meu amigo psicólogo da CT, da Humanista, né, Valdair, do Carl Rogers, nosso querido Rogers. E aí eu tô aberta, né, para se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, daí eu posso ir respondendo. Eu tô vendo aqui, né, nossa, a minha irmã Zildomar, a Mari, a minha filha Beatriz. Que fofos! Ai, a Fran, minha amiga da faculdade, a Daniele, minha sobrinha, Gabriel, lindão, a Silvaninha. Então, Silvaninha, não tá dando para ler mesmo, aquelas frases eu só coloquei para vocês relembrarem que eu tinha postado no mês de janeiro. Mas depois eu posto tanto no Instagram quanto no Face as 10 frases que eu falei hoje, tá? Né, Silvaninha, o Israel, meu esposo, a minha irmã Zildomar, fofa, Laís, a minha irmã Zenilda, meu amigo Luiz, tô vendo uma galera aqui, muito bacana, pessoal. Então, aquela música que eu coloquei no começo ali, da Água pro Vinho, ela é do Arnaldo Sacconami. Vocês lembram do Arnaldo? Ele fazia parte desses projetos de música aí, eu não sei se era eu não lembro, mas ele é Ídolos, eu acho, e ele é muito bom, eu gosto. É uma letra dele, uma composição dele, cantada pela Priscila Alcântara, né? Eu vi que tem o Oséias, Cristiane, prof, fofa, amo, Ali, Elisiane, né, minha menina, minha filhotinha, a Elenir, minha linda. Então, pessoal, a live de hoje era essa explicação, né? Eu queria agradecer a vocês que estão aqui e queria dizer para vocês que o que eu tenho aprendido é que a gente pode ser somente, simplesmente, um ser humano, disposto e disponível para um outro ser humano, com a possibilidade de acolher, de amar e se permitir ser amado. E estamos aí nessa vida maravilhosa, nessa vida linda, para a gente poder viver experiências e se construindo, sendo um pouco melhor todos os dias, sem se trair, sendo nós mesmos. Tá bom? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bom, pelo que eu vi, a Edna também, ali que eu não tinha citado, minha amigona, a Alexandra, né, minha amiga, diretora da escola que eu trabalhei, fiz lá um trabalho como psicóloga, muito bacana. Eu queria, então, agradecer a vocês, a gente vai encerrando por aqui, tá bom? E queria dizer para vocês, né, que tudo que a gente constrói, a gente só constrói com a ajuda do outro. Eu vim para esse caminho aqui das redes sociais, a minha mentora, quando eu concluí meu curso na faculdade, ela me sinalizou, ela falou, olha, Zinaide, tem muita gente que gosta de te ouvir, tem muita gente que gosta de trocar ideia com você, e eu consegui essas parcerias aí, né, com a Mari e com o Jefferson agora no parte do design. Eu acho que é fantástico quando a gente tem parcerias para fazer coisas bacanas, com qualidade.
é a coisa de você espalhar beleza, tá? Então, segunda-feira que vem, a gente vai ter outras frases aqui para conversar. Na da semana que vem, a gente vai falar um pouco sobre um contexto mais de motivar, da gente dar um sentido realmente para coisas que a gente às vezes não dá conta. Vai ser um pouco mais nesse foco. E depois a outra live vai ser mais da psicologia como ciência, falando um pouco mais nesse foco, tá bom? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Segunda-feira, 9h, 21h, estaremos juntos aqui de novo, tá? Obrigada, gente. Abração. Tchau.